Alô a todos que nos acompanham nesta nossa videoaula. Hoje nós vamos abordar sobre a administração de medicamentos por via parenteral, especificamente sobre a região do osso glúteo. Esse é o nosso 8º módulo e a nossa 7ª aula sobre esse tipo de conteúdo. Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Antes de administrar qualquer medicamento na região do dorso glúteo, você tem que realizar uma boa avaliação do músculo dorso glúteo, mas para você realizar uma boa avaliação, você tem que conhecer a anatomia do dorso glúteo, sendo que no dorso glúteo nós temos o glúteo médio, o glúteo máximo e também o glúteo mínimo, que está expressado aqui nas imagens, logo aqui na nossa tela, sendo que essa região é muito vascularizada, ou seja, ali passa grandes vasos sanguíneos, ou seja, nesse local existe um perigo ao administrar medicamento, onde tem que obedecer a técnica de maneira adequada. Além disso, o nervo que passa nessa região é o nervo de maior importância, que é nesse caso aí o nervo ciático. Uma vez que você erra a punção, você punciona no quadrante errado, você pode estar atingindo aí o nervo ciático. Então, você tem que obedecer a técnica adequada. Então, o principal músculo aí do glúteo, do dorso glúteo, é o músculo glúteo máximo. Então, agora que você conhece essa estrutura e sabe quais são os nervos e vasos que passam por aí, que existe um perigo, então você tem que ter bastante cuidado ao administrar medicamento no dorso glúteo. Uma vez que você já conhece a anatomia e os principais músculos do dorso glúteo, é importante você realizar uma boa delimitação. A delimitação correta do local de aplicação é muito importante no momento de você aplicar o medicamento, onde existem riscos nesse local, como já falei anteriormente. Ali passa o nervo ciático, que é um nervo que inerva a estrutura de membros inferiores todinha, e também ali temos grandes artérias e veias nessa região do glúteo. Então, muito cuidado, uma boa delimitação desse local, onde você vai ter o quadrante superior, externo, interno, inferior e externo. Uma boa delimitação usando as linhas imaginárias do nosso corpo, onde você vai esquadrejar e você vai aplicar, como mostra bem essa figura, esse injetável no quadrante superior externo, direito ou esquerdo. Não se esqueça, sempre você vai aplicar no quadrante superior direito ou esquerdo externo, tá certo? Se você puncionar no quadrante interno, você pode correr o risco aí de puncionar algum nervo e artéria. Então não realize esse tipo de punção. Sempre puncione no quadrante superior externo, direito ou esquerdo. Então é muito importante realizar esse tipo de delimitação, sendo que as posições que podemos usar para administrar esse medicamento é a posição aqui, a posição ventral, onde é a mais aconselhável, porque relaxa melhor o músculo do dorso glúteo, onde você vai deitar o paciente na posição ventral, vai deixar estendido o braço ao longo do corpo e também a perna bem relaxada, e vai acontecer o quê? O braço vai ficar ao longo do corpo e os pés vão ficar virados para dentro. Quando os pés ficam virados para dentro, vai relaxar melhor a musculatura do dorso glúteo. Então, é uma das posições quando você opta por aplicar injetáveis na região do dorso glúteo. Essa daqui eu digo que é a melhor posição, que é a posição ventral. Existem outras posições que vamos mostrar para vocês, que é o decúbito lateral, onde acontece uma distorção dos limites anatômicos da região onde você vai aplicar, que é na região do dorso glúteo. Onde acontece nessa posição, você coloca o paciente na posição decúbito lateral e deixa fletido a coxa, que vai ficar acima da que está estendida. Uma vez que essa estrutura vai acontecer o quê? Um relaxamento da musculatura glútea, e ao mesmo tempo acontece uma distorção também do local aonde você vai aplicar. Então, muito cuidado com essa posição, por isso que a outra posição,
que eu acabei de mostrar para vocês é a mais indicada. Então essa daqui não é a minha primeira escolha quando eu opto para aplicar injetável na região do dorso glúteo. A ventroglúteo é a mais considerada, que é no caso essa daqui, onde você coloca o paciente na posição ventral aqui e consegue ter uma boa visibilidade nessa região do dorso glúteo, tá? Não acontece distorção. Enquanto nessa posição aqui, que é a decúbito lateral, acontece distorção aqui anatômica, então existe um risco maior. Outra posição que pode ser usada para aplicar injetável no dorso glúteo é a posição em pé, que é a menos aconselhável, aonde você vai aplicar em um músculo glúteo que está contraído nesse caso. Oriente sempre o paciente, nesse caso aqui, a ficar com os pés virados para dentro. Por quê? No momento que ele vai ficar com os pés virados para dentro, vai o que? Relaxar a musculatura glútea, mas não é a posição que você deve usar com muita frequência. Então, sempre coloque o paciente deitado na posição ventral, onde você possa ter um acesso melhor na região do dorso glúteo, onde não acontece distorção. Então, essa posição aqui é menos aconselhável que a posição em pé. Então, a técnica de administrar na região do dorso glúteo é a seguinte: inicialmente você vai lavar as mãos, como toda técnica que você tem que realizar, você tem que sempre lavar as mãos, conferir a prescrição médica, utilizando sempre os 13 certos desse medicamento, onde você vai estar se protegendo e protegendo também principalmente o paciente. Separe todo o material, agulha, seringa adequada, bola de algodão, o medicamento, tá? E coloque todos ali na cubarrinha. Então você está planejando o seu procedimento. No quarto momento, oriente o paciente e não esqueça de avisá-lo quando for introduzir a agulha. É muito importante nesse momento, no quarto momento, que você vai puncionar o paciente. Então você avisa ele: olha, agora eu vou furar o senhor, ou agora eu vou puncionar, tá? Sempre procure falar com palavras mais populares, adequadas, que o paciente possa compreender o seu linguajar. No quinto momento, calce a luva de procedimento. Você vai calçar a luva de procedimento antes de puncionar esse paciente. Posicione o paciente preferencialmente na posição ventral, ou seja, ele vai estar deitado ali numa cama, onde você vai conseguir delimitar bem a região do osso glúteo, esquadrejando e aplicando assim no quadrante superior direito externo, superior esquerdo externo. Nesse caso, você vai escolher a melhor via, o melhor lado aí nesse caso. No sétimo momento, você vai delimitar aí corretamente o glúteo externo. A delimitação no glúteo ela é muito importante, porque são linhas imaginárias nesse caso, mas você vai delimitar nesse caso aí. Você delimitando muito bem, você vai aplicar no quadrante superior externo, tá certo? Direito ou esquerdo. E no oitavo momento, faça antisepsia após delimitação. Faça antisepsia do local com movimento em espiral, de dentro para fora, principalmente para evitar assim contaminação do local. E no nono momento, retire o protetor da agulha e faça a prega muscular. Você vai realizar a prega muscular pegando com vontade ali, puxando o músculo para cima para você aplicar esse medicamento. E no décimo momento, faça a punção com um ângulo de 90 graus. E não se esqueça, sempre avaliar a musculatura do paciente, se ele tem uma boa musculatura robusta para você utilizar assim 90 graus. E se está utilizando também a agulha de tamanho adequado para deixar esse medicamento que vai ser administrado realmente na região muscular, tá certo? E no 12º momento, ou seja, no 11º momento, nesse caso, solte a prega e puxe o êmbolo, ou seja, você vai aspirar para ver se não vem sangue. Se vem sangue, você tem que retirar, preparar o novo medicamento e realizar todo o processo de novo. E se no caso não vir, nesse caso, sangue, se não vir sangue nesse caso, você vai administrar esse medicamento. No caso, se vir sangue, retire a agulha e faça a massagem no local. Mas se você aspirar, não vir sangue, injete esse medicamento lentamente e posteriormente, depois coloque com a mão esquerda com uma bola de algodão no local onde você puncionou, uma bola de algodão com álcool 70, pressione o local e retire a agulha com a mão direita, ou seja, retire a seringa com a mão direita. Após realizar a administração desse medicamento, você vai reorganizar o local, você vai retirar todo esse material, você vai organizar,
vai realizar uma boa anotação que você administrou aquele medicamento, porque a anotação vai lhe respaldar que você administrou aquele medicamento e você vai relatar o que aconteceu durante a administração do medicamento na região dorso glúteo. Observe muito bem, para administrar medicamento na região do dorso glúteo, você tem que conhecer bem a anatomia dessa região. Além disso, você tem que realizar uma boa delimitação no local para não atingir grandes vasos e nem nervos que passam nessa região. E também você deve observar que nessa região tem, vamos dizer, um pouco mais de perigo ao administrar medicamento. Além da posição ventral que você pode usar ao paciente para administrar medicamento, você pode também administrar esse medicamento na posição de pé, decúbito lateral, e também você tem que ter muito cuidado para você escolher a melhor posição que você vai ter sucesso para administrar esse medicamento. Então, pessoal, esse é o nosso 8º módulo e a nossa 7ª aula. E nós abordamos aqui sobre a região dorso glúteo, como você administrar por via intramuscular na região dorso glúteo.